Sou fotógrafa. Sou empresária. Sou quiropraxista. Design de interiores. Eu trabalho como gerente de RH atualmente. Já tinha anos que eu pagava as contas e só pagava as contas. Antes do curso eu tinha um desânimo, eu estava engordando, eu achava que a minha vida seria sempre a mesma coisa, que eu não conseguiria sair daquele lugar. Eu tinha uma vida muito turbulenta, de muita agressividade, de muito... Tudo terminava em briga, na verdade. Emagreço, engordo, já tomei todos os tipos de remédios, já fiz tudo quanto é tratamento que os médicos indicavam, de dieta, essas coisas todas. E aí eu vi que um curso poderia me ajudar e que o relacionamento que eu tive com o meu pai e as coisas da infância estavam pesando nisso. Eu consegui enxergar tudo isso e ver onde que eu precisava melhorar. O mês que vem era tudo de novo, eu tinha que começar do zero, não tinha dinheiro, o dinheiro tinha que ser feito do zero. E agora eu olho pra conta e falo, cara, tem dinheiro lá e as contas estão pagas, entendeu? Que tá dando tudo certo. É engraçado que tá tudo certo, mas tá dando tão certo que tem hora que chega a dar medo. Após o curso eu consegui ajudar o meu esposo, porque acabei reconhecendo o porquê dele ser da forma que ele é. O meu filho também de 5 anos, agora eu sei como lidar com ele, como tratar as coisas que ele tem às vezes, porque ele tem muita oralidade também. Então realmente a minha vida familiar mudou muito. As pessoas olham pra mim e falam, nossa, Débora, como você tá diferente, como você tá falando diferente, como você tá agindo diferente. Quer dizer, quem trabalha comigo e quem tá comigo no dia a dia tá notando claramente a mudança e eu tô muito feliz com isso tudo. Eu resolvi questões minhas que eu já tinha tratado há anos em terapias. Resolvi dores físicas minhas que eu já estava há anos procurando diversas terapias. E o melhor presente foi eu poder olhar pro meu sobrinho e falar pra ele que ele pode chorar quando ele quiser. E ele me abraçar de volta e ficar 5 minutos só abraçado comigo. Isso me fez ver que eu vou ser uma mãe muito melhor. E que eu tô me preparando pra isso de uma forma muito saudável. E não tem nada que paga a gente ser melhor pra uma criança. Amanda, o que aconteceu com você? E eu vou falar, o corpo explica. Chegamos então ao terceiro vídeo do nosso workshop científico, online e gratuito de análise corporal. E é muito bom ter você aqui com a gente novamente. No primeiro vídeo, você descobriu que o mercado do desenvolvimento humano está passando por uma profunda inovação e que o que está causando essa inovação é a urgência das pessoas por respostas absolutas. E você descobriu que para atender essa urgência das pessoas, você pode utilizar as 5 sensações básicas que estão registradas no sistema nervoso delas para fazer um atalho existencial e entender com muito mais velocidade e precisão qual a verdade por trás dos problemas que elas estão enfrentando. E se você prestou bastante atenção, você já sabe que as 5 sensações básicas configuradas no nosso sistema nervoso são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. No segundo vídeo, você entendeu como o nosso sistema nervoso é formado enquanto o processo de mielinização da nossa medula se desenvolve, formando 5 traços de caráteres da nossa mente, que dão 5 formatos diferentes para o nosso corpo. E nós já te explicamos 2 dos 5 traços de caráteres, o caráter esquizoide e o caráter oral. Agora, nós vamos te explicar os outros 3. Mas primeiro, vamos separar aqui alguns minutinhos para tirar algumas dúvidas que já estão surgindo aos montes. Vocês realmente estão levando esse workshop a sério, isso é muito bom mesmo. E se você não assistiu aos 2 vídeos anteriores, assista, porque senão você não vai conseguir entender absolutamente nada desse vídeo e em alguns dias todos os vídeos sairão do ar. Então corre lá e coloque o conteúdo em dia. E para quem já está acompanhando tudo direitinho, eu quero agradecer a companhia e um monte de mensagens que nós recebemos. Foram muitas mensagens, uma mais linda do que a outra, que prova que esse conhecimento, além de ser inédito, já está sendo extremamente transformador com essa porção inicial que nós preparamos para vocês. Tem muito conteúdo bom para vir ainda. Mas antes de explicar os outros 3 traços de caráteres que ainda faltam e te apresentar o método infalível que nós estamos utilizando e ensinando para pessoas como você, vamos responder algumas dúvidas interessantes que nós selecionamos. O André Nogueira perguntou: qual o título que a formação de vocês dá?
Bem, eu acho que o que ele está querendo saber é o que ele vai se tornar se ele fizer a formação. E se for isso mesmo, a resposta é que você vai se tornar um analista corporal e comportamental, ok? A Fernanda Martins perguntou: quando vocês falam que a ferramenta de análise comportamental de vocês é a mais poderosa, qual é a diferença entre ela e o DISC, por exemplo? Bom, comparando a análise do Corpo Explica com o DISC, nós podemos ressaltar duas grandes diferenças. Uma é a questão da condução em si. Com o DISC ou outras ferramentas de análise de perfil comportamental, você vai precisar da interação da outra pessoa para você conseguir ter um relatório. Ela vai ter que preencher algum tipo de questionário. Já com o Corpo Explica, não. Você só precisa das imagens da pessoa, que pode ser pessoalmente, por vídeo ou até por fotos. Você faz análise sem fazer nenhuma pergunta. A pessoa não precisa responder absolutamente nada. E isso é bem legal porque faz as pessoas se impressionarem com o seu poder e não com o sistema que ela usou para responder o questionário. E para vender, gente, isso faz toda a diferença. E ainda comparando o Corpo Explica com o DISC, uma outra grande diferença é o nível de clareza que os dois lados vão alcançar. Com o DISC, você dá uma devolutiva para a pessoa que muitas vezes ela concorda, mas nem entende direito. Por exemplo, quando você fala para ela que ela é auto D, auto I, ID, IS, coisa do tipo, ela até entende, concorda, mas ela não descobre o motivo pelo qual ela é daquele jeito. Já com o Corpo Explica, você vai trazer muito mais clareza para a pessoa. Por exemplo, se ela for muito esquizoide, ela vai entender que ela tem a mente e o corpo daquele jeito por causa de como foi a gravidez da mãe dela. E ela vai entender como isso impacta a vida dela na forma dela se relacionar com as pessoas e de lidar com seus próprios problemas. Você consegue explicar muito mais. A pessoa se sente muito mais segura com a explicação e você também. Então, quando a gente fala que nós somos a ferramenta mais poderosa de análise comportamental do mundo, não é prepotência, gente, e nós não estamos brincando. Para quem ainda está na dúvida, na próxima segunda-feira, às 20 horas no horário de Brasília, nós vamos provar na prática o poder, a profundidade e a velocidade das técnicas e ferramentas do Corpo Explica. Você pode aplicar o teste comportamental que você quiser com a pessoa. Com o Corpo Explica, nós sempre vamos explicar muito mais em muito menos tempo. Sempre. E quando eu digo nós, eu não estou falando de nós três, eu estou falando de qualquer pessoa treinada por nós. Como Amparo, por exemplo, psicóloga há muito tempo, que começou a aplicar a análise corporal do Corpo Explica em seus atendimentos e, como ela mesma relata, passou a deixar os clientes de boca aberta e chegar muito mais rápido nas respostas que eles precisavam. E tem muita história interessante com o Corpo Explica, gente. Algumas chegam a ser engraçadas. A Inês, uma aluna nossa, contou que uma vez fechou um processo de coaching com um homem só porque em uma conversa casual ele reclamou do desempenho sexual da esposa dele. Naquele momento, a Inês virou para ele e disse que o formato das pernas dele estava indicando ao contrário, que o problema, na verdade, não estava com a esposa dele, estava nele. Isso, gente, em uma única conversa. O Corpo Explica realmente é fora da curva. E seguindo as perguntas aqui, tem uma do Matias que é bem legal. Ele fala o seguinte: sou psicólogo e constelador familiar, posso combinar abordagens do Corpo Explica com outras técnicas que eu já domino e aplico? Se sim, como fazer isso? Não só pode, como deve, Matias. O que vai mudar é a ordem com que você usa as técnicas. As ferramentas do Corpo Explica serão seu ponto de partida. E depois que você descobrir que tipo de mente a pessoa tem e entender por que a história dela se desenrolou daquela forma, aí você segue o processo combinando as outras técnicas que você já domina. Muita gente no começo até faz o teste do DISC com o cliente para confirmar a análise com a ferramenta do mapa dos caráteres do Corpo Explica. Mas com o tempo, elas praticamente apenas analisam o corpo e pronto, porque uma coisa sempre confirma a outra. Então sim, você pode combinar as técnicas na medida que você achar necessário, beleza? Seguindo aqui, a gente tem a segunda pergunta da Ana Luísa, que na verdade é a pergunta de muita gente. Tenho que ser coach ou psicóloga para fazer essa formação? Não, não precisa. Nós temos sim muitos coaches fazendo, muitos psicólogos, mas na nossa formação também tem muitos psiquiatras, médicos, nutricionistas, gerentes de RH, líderes de equipe. Cada um aplica o Corpo Explica no mundo em que vive. Tem pastor, por exemplo, que compra para fazer melhores aconselhamentos dos membros da igreja. Não existe nenhum pré-requisito nesse sentido. Inclusive, tem muita gente que compra apenas para si mesmo, com objetivos pessoais e não profissionais. Se você assistir aos depoimentos que as pessoas dão sobre a nossa formação,
você vai ver a quantidade de resultado pessoal que elas têm. Que é a pergunta da Antonieta. Ela perguntou aqui: posso fazer a formação pensando em mim? Claro que pode, Antonieta. Nós não oferecemos a nossa formação como terapia, mas a verdade é que tanto as aulas gravadas como os encontros ao vivo acabam sendo extremamente terapêuticos. Os encontros online são simplesmente incríveis. Inclusive, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão compartilhando suas histórias pessoais nos comentários. Eu que sou mais oral, eu me conecto muito com cada história e eu fico imaginando cada um de vocês com a gente dentro dos encontros online. É uma transformação maior que a outra, uma história mais linda do que a outra. Só que sem querer bancar o chato aqui, eu preciso interromper a doutora Vanessa, porque nós temos centenas de histórias de pessoas como você que tinham dificuldades pessoais e profissionais de muito tempo e conseguiram se livrar disso durante a nossa formação. Só que se nós deixarmos, ela vai ficar contando casos de sucesso atrás de casos de sucesso aqui e nós vamos precisar de uns 10 vídeos para te entregar todo o conteúdo que nós te prometemos. E você está aqui para aprender o que o formato do corpo explica, como é que ele explica e como você vai poder utilizar isso na sua vida, nos seus negócios e nos seus atendimentos. E nós ainda precisamos te explicar como os outros 3 traços de caráter são formados. Falta explicar o traço de caráter do psicopata, do masoquista e do rígido. Lembre-se do nosso acordo de não se assustar com os nomes e não levar a sua mente para o universo das patologias clínicas, ok? E antes de te explicar esses 3 traços, eu vou responder aqui a pergunta da Jéssica rapidinho, porque ela é muito importante. Pode ser que você também esteja se fazendo a mesma pergunta. E ela fala o seguinte: sou psicólogo, tenho uma clínica em Ribeirão Preto há mais de 15 anos. Eu assisti a análise gravada que vocês me enviaram e achei bem legal. Mas fiquei aqui pensando, qual será a chance da análise de vocês dar errado? A análise que eu assisti realmente foi bem legal, mas se tivesse dado errado, teria sido um desastre. Vamos lá, Jéssica. A chance da análise dar errado é simplesmente 0. Não importa se a pessoa já fez plástica, se ela passou por grandes mudanças no corpo, se ela tem irmão gêmeo, se usa o aparelho dental, se usa ou não usa lente de contato, independente de qualquer coisa. Se nós tivermos acesso às imagens da pessoa, a análise sempre vai dar certo. O mapa dos caráteres, que é a nossa ferramenta de análise, praticamente escaneia o corpo da pessoa de cima para baixo, identificando a presença e a intensidade de cada um dos 5 traços em cada parte do corpo da pessoa. Por isso a gente sempre identifica exatamente o quanto de cada um dos 5 traços aquela pessoa tem. E, gente, quem não assistiu a análise gravada que nós enviamos de presente quando você se inscreveu, tem que assistir. Caso você não tenha recebido por algum motivo, é só você enviar um e-mail para presente@ocorpoexplica.com.br que o nosso sistema vai te responder automaticamente com a cópia dessa análise. Lembrando que vocês terão outra oportunidade de ver essa ferramenta em ação na próxima segunda-feira, participando do nosso encontro online às 20 horas, no horário de Brasília, onde nós vamos tirar dúvidas e fazer 2 análises. Nós vamos analisar 2 pessoas ao vivo e, de repente, uma delas pode ser você. Ok? E como eu sei que tem muita gente aqui louca por mais conhecimento, nós vamos fazer 2 coisas agora. A primeira vai ser te explicar os 3 traços de caráteres que ainda estão faltando. E a segunda é abrir algumas vagas para a nossa turma de formação online de análise corporal do Corpo Explica. Só que, gente, as vagas da nossa formação sempre são um caso sério, porque nós nunca temos vagas suficientes. Tudo aqui acontece muito, mas muito rápido. Para você ter ideia, na primeira turma que nós abrimos, as inscrições ficariam abertas por 1 semana e as vagas acabaram no mesmo dia. Nós abrimos as inscrições às 9 horas da manhã e às 10 horas da noite do mesmo dia a gente não tinha mais nenhuma vaga. E olha só, nós somos muito fiéis com o que a gente fala aqui. Quando a gente fala que acaba, acaba mesmo. Se acabou, acabou. Então, fique de olho no seu e-mail, no Messenger do Facebook e no seu WhatsApp. Porque na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos abrir algumas vagas para a próxima turma de formação online de análise corporal do Corpo Explica. A única formação no Brasil e no mundo que ensina as técnicas e as ferramentas que nós estamos ensinando. E para você chegar na próxima segunda e participar das nossas análises ao vivo, sabendo um pouco sobre todos os 5 traços de caráteres, pegue aí sua apostila, papel e caneta e vamos explicar os outros 3 traços. Você já viu que o que nós estamos ensinando vem das descobertas de Wilhelm Reich,
um médico psicanalista, cientista natural, ex-colaborador de Freud. E diferente de Freud, que encarava a mente e o corpo como duas coisas separadas, uma dentro da outra, Reich descobriu que a mente e o corpo são uma coisa só, parte visível e parte invisível, que se desenvolve juntas durante o processo de mielinização da medula espinhal, que começa a se mielinizar ainda no útero, formando o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide. Depois, forma o traço de caráter oral, no momento da amamentação e desmame, entre o primeiro mês e mais ou menos o primeiro ano de vida. Falo mais ou menos porque isso muda um pouco de pessoa para pessoa. E como um especialista na parte do corpo, eu quero só complementar e esclarecer alguns comentários, até porque tem muito médico nos assistindo também. O processo de mielinização do corpo todo só termina por volta dos 15 anos de idade, mas a mielinização da medula vai terminar ali por volta dos 5 anos. E nessa fase, os 5 traços de caráter já estão totalmente formados. A partir daí, a mielinização das terminações nervosas não vão mais moldar traço de caráter, elas vão moldar conceitos sociais. Mas isso é papo mais denso e a gente fala com mais detalhes na formação. O importante aqui é nós focarmos em entender a formação dos 5 traços de caráter. E chegou a hora de você entender o terceiro traço de caráter, que é o traço do psicopata. E lembra que no vídeo anterior nós pedimos para você não se assustar com os nomes e nem fazer associações ao que você vê nos filmes, nas novelas ou nos livros? Esse é um caso. Não estamos falando do psicopata do filme que sai matando as pessoas e nem estamos falando de patologias clínicas. Apenas decidimos nos mantermos fiéis à literatura original das nossas referências científicas. Se você está acompanhando direitinho, preste atenção. Você sabe que o processo de mielinização da coluna espinhal começa no cérebro, na fase da formação do traço esquizoide. Desce para a coluna cervical na fase oral. E agora, na formação do traço de caráter psicopata, a mielinização já está mais abaixo. Ela já está na região da coluna torácica e entrando para a coluna lombar. Então esse bebê já tem todo o controle da parte superior do corpo. Esse traço de caráter se forma entre o primeiro ano de vida até por volta de 2 anos e meio. E como nós falamos, todos os traços são formados por uma dor em um determinado momento, que gera um recurso e um formato para o corpo. O momento do psicopata é quando a criança começa a interagir com o mundo além da mãe. Por quê? Olha só, quando a criança está na fase oral, ela ainda está em processo de simbiose com a mãe. O mundo dela é só a mãe dela e ninguém além da mãe existe para ela. Mas quando chega a fase da psicopatia, ela começa a perceber e interagir com o mundo além da mãe dela. E nessa interação, a sensação que ela tem é de que ela não é importante simplesmente pelo fato de ser quem ela é, mas sim pelo que ela faz. Porque é nessa fase que a criança começa a fazer coisas legais que os pais gostam e fazem questão de exibir isso para as outras pessoas. É a fase do bilu-bilu. Só que ela sente que ela só é importante e só vai ganhar a atenção dos pais e das outras pessoas se ela fizer o que as pessoas esperam que ela faça. Isso faz com que ela se sinta usada, manipulada. E essa é a dor do traço de caráter psicopata. Ela sente que se ela não fizer nada, ninguém vai dar valor para o que ela é. E como o nosso sistema nervoso é programado para sobreviver, essa criança desenvolve uma tremenda habilidade de articular e de convencer os outros. Lembra que a dor que molda o traço de caráter também é a dor que gera nele um recurso? Então, o recurso do psicopata é justamente a sua capacidade de liderar, de negociar e de manipular coisas, situações e pessoas. E não considere o manipular como algo ruim, como algo do mal, porque não existe caráter do mal e caráter do bem. Todos os traços podem gerar pessoas maravilhosas ou pessoas péssimas. A diferença é se a pessoa está vivendo na dor ou no recurso dos seus principais traços de caráter. E no caso da psicopatia, essa criança começou a articular para conseguir o que ela queria. Por exemplo, ela negocia com o pai para conseguir o colo da mãe, ela articula com a mãe para agradar a avó, ela interage com o mundo e com as pessoas negociando. Gente, os psicopatas são líderes e vendedores fenomenais, mas esse é o formato da mente. E como será então que fica o formato do corpo do psicopata? Se ele tem mais energia na parte superior do corpo, no tronco,
e muito menos energia na parte de baixo, ele vai ganhar qual aspecto? O de um triângulo de cabeça para baixo, grande em cima e pequeno embaixo, como um funil. O psicopata tem muitos aspectos triangulares no corpo, na cabeça, no tronco e nas pernas. O queixo vai ser mais pontudo, o ombro vai ser mais largo que o quadril, o sorriso vai ser mais torto e o olhar extremamente compenetrante. São aquelas pessoas que quando malham ficam fortes em cima, mas as pernas ficam finas. Ou quando são mais gordinhas, são gordas só em cima. Exatamente como pessoas assim. É claro que os exemplos que nós estamos mostrando são exemplos de pessoas que, assim como eu, como você e como todos nós, temos todos os traços juntos. Mas no caso do Faustão, um dos principais traços de caráter dele é o traço da psicopatia. Ele é bem maior em cima do que embaixo, diferente do Jô Soares. É bem legal quando você entende tudo que o corpo explica, porque você entende detalhes sutis, como por exemplo a diferença da fala do Faustão e a fala do Jô. Mas vamos seguir que ainda faltam 2 traços de caráter e o próximo é outro que você não pode associar o nome com o que você já conhece. É o traço de caráter do masoquista. E em que momento esse traço se forma? Entre 2 anos e meio até por volta dos 3 anos e meio, quando chega a hora da criança sair das fraldas. Onde é que a mielinização da medula está nesse momento? Ela já desceu mais e chegou na região lombar, indo para a região sacral, que quando estiver com a mielinização completa dessa etapa, vai dar para a criança terminações nervosas mielinizadas com novas sensibilidades que irão controlar o esfíncter anal. Somente quando essa região estiver mielinizada é que a criança estará pronta para sair das fraldas. Por quê? Ela vai ter o controle do esfíncter e vai conseguir segurar tanto o xixi quanto o cocô na barriguinha. Antes disso, ela não tinha sensibilidade para saber que vai sair alguma coisa. E o sistema nervoso dela ainda não consegue controlar essa parte do corpo para segurar até chegar no banheiro. Aí ela faz nas calças mesmo. E é nessa hora que o caráter masoquista sente a dor da humilhação. Porque ele faz nas calças, gente. E alguém sempre briga com ele. Por mais que seja com a intenção de educar, de ensinar, ele ainda não tem estrutura física e nem neural para controlar e ele se sente muito humilhado. Porque aqui a criança tem entre 2 anos e meio a mais ou menos 3 anos e meio de idade. Então é uma criança que já anda, já fala, já interage perfeitamente com os adultos, que tem a expectativa de que essa criança pelo menos avise quando ela quiser ir ao banheiro. Mas nem ela mesma sabe que precisa, porque o sistema nervoso dela ainda não se mielinizou até ali. Então, quando as pessoas cobram ela ou expõem o fato dela ter feito cocô na calça, para ela é uma tremenda humilhação, gente. Imagine uma criança que faz cocô e de repente vem alguém e grita: "Ô mãe, o menino fez cocô aqui, ó!" Gente, cá entre nós, ninguém quer suas merdas expostas, ninguém quer decepcionar, principalmente com algo que, ao mesmo tempo, é tão íntimo e tão ruim quanto cocô. Esse sistema nervoso que está se sentindo humilhado pelo mundo precisa criar um plano para sobreviver sem ser humilhado, mas ele ainda não tem as ramificações nervosas do esfíncter anal para poder segurar o cocô e evitar a humilhação. Então o que ele faz? Ele usa a musculatura do bumbum para poder segurar o cocô. Para você entender, é só perceber o seu corpo aí. Você hoje já tem o controle do esfíncter, então tranque aí. Você consegue, mas quando você não conseguia, se precisasse, você iria ter que travar o bumbum. Tente travar só o bumbum. É exatamente isso que o masoquista faz para poder segurar o cocô, e isso é o que dá o formato do corpo que ele tem hoje. Que vai ser o formato de um corpo mais quadrado, com a musculatura mais tensa. Sabe aquelas pessoas que têm a bunda mais batidinha, mais amassada? São as pessoas com um caráter masoquista mais alto. Elas se esforçam tanto para trancar o bumbum que toda a musculatura fica tensa. E ela faz tanta força que a barriga se projeta para frente e os pés se abrem, tipo pé de pinguim. O famoso pezinho 10 para as 2. É legal falar do formato do corpo do masoquista antes de falar com mais detalhes do recurso dele, porque isso vai te ajudar a entender melhor a relação entre o formato e o recurso. O masoquista ele tem um formato quadrado, a cabeça quadrada, a cintura quadrada, a perna quadrada, ele é todo quadrado. E quando você olha para ele, você tem a sensação de que está diante de uma panela de pressão, que está suportando um monte de coisas e está sempre a um passo de explodir. E é bem isso mesmo. O masoquista ele tem uma mente e um corpo programado para suportar, e até a pele dele é um pouco mais grossa. Esse é um recurso do masoquista.
a sua capacidade de suportar e lidar com coisas difíceis. São pessoas extremamente fortes, porém são pessoas mais lentas. Elas funcionam mais com método do que com improviso. Na verdade, elas não funcionam com improviso. Elas estão programadas para evitar merda. Por isso, elas funcionam muito bem com script, com método, com processos. São pessoas extremamente detalhistas no agir. Já no que diz respeito a sentimentos, os masoquistas são verdadeiros cofres. Para eles se abrirem e falarem do que tem dentro deles mas é muito difícil. Eles precisam estar muito seguros para se abrirem. É muito difícil saber o que se passa na mente e no coração de um masoquista. É comum os masoquistas, ao falarem, fazerem mais ou menos esse gesto com a boca, assim, ó. Por quê? São pessoas que têm sensibilidade, mas eles sentem e guardam. Eles não compartilham. Visualmente falando, temos aí um ótimo exemplo de masoquista. Quadrado, forte, sempre prestes a explodir e perder o controle. Esse é o masoquista. Na vida real, nós podemos trazer um exemplo mais próximo. É claro que na vida real os traços se misturam, mas no caso da Dilma, o principal traço dela é o traço masoquista. É por isso que ela tem tanta dificuldade de improvisar. Nessa altura do workshop, você já deve estar se identificando aí com o formato, com o jeito de ser e com a história da formação de cada traço de caráter. Mas ainda falta o último. E o que nós estamos passando aqui nesse workshop online gratuito é só a pontinha do que tem na formação completa. Lá são mais de 100 horas de conteúdo, interação com aulas gravadas, encontros ao vivo, ferramentas para imprimir e exercícios virtuais para você fazer pelo computador ou pelo celular. Com conteúdo completo e a orientação que você precisa para poder entender com profundidade como cada traço de caráter funciona. Mas ainda não é hora de falarmos sobre a formação e sobre como ela vai transformar a sua visão, a sua forma de atuar e os seus resultados na área do desenvolvimento humano. Agora é hora de falar do caráter rígido, que é quando a mielinização da medula chega ao fim e vai trazer novas ramificações nervosas para a região genital. O Elton explica de um jeito que eu, como sexóloga, gosto muito. Ele fala que é quando acontece o choquinho mágico. E é literalmente isso. O que é esse choquinho mágico? Sempre que a mielinização chega numa nova região, as conexões nervosas se instalam e uma nova percepção sensorial motora acontece. Quando essa nova percepção sensorial chega na região genital, é quando surge a sexualidade na vida da criança, que vai acontecer por volta dos 4, 5 anos de idade. E a doutora Vanessa, como uma das maiores referências na América do Sul em sexologia, vai explicar melhor essa parte. Quando a gente fala em surgimento da sexualidade, às vezes as pessoas confundem isso com vontade de transar ou de fazer sexo. E não é isso. A criança não vai sentir vontade nem desejo de fazer sexo. O que ela sente é que antes ela tinha uma parte do corpo que não gerava nenhuma sensação diferente das outras partes do corpo. A menina colocar a mão na genitália ou no nariz era a mesma coisa, mas agora, quando ela toca lá embaixo, ela sente algo diferente do que ela sente quando ela toca no nariz. A mesma coisa o menino. Tem uma região do corpo com uma sensibilidade diferente, interessante e até gostosa. E além dessa nova sensibilidade, o corpo está recebendo uma carga hormonal diferente, hormônios sexuais. E nessa explosão hormonal é quando a formação do traço de caráter rígido entra em ação. É aqui que se forma pela primeira vez o tão falado triângulo edípico que o Freud tanto falava, onde a menina vira a princesinha do papai e o menino vira o príncipe da mamãe. E por quê? Porque aqui o sistema dela começa a reconhecer os pares nas relações. E o menino busca na mãe o seu primeiro par e a menina busca no pai. Só que tanto o pai quanto a mãe já tem alguém. E aqui forma-se um triângulo entre a criança, o pai e a mãe. E é aqui que a dor da rigidez acontece. Porque essa criança vai perder nessa relação. A menina vai perder o pai para a mãe e o menino vai perder a mãe para o pai. A dor da rigidez é a dor da traição. Essa criança se sente traída, excluída. Afinal, a mãe falava para o menino que ele era a vida dela, que ele era o príncipe da mamãe, mas quando chegava a noite, ela dava um beijinho nele e ia dormir com o papai, é claro. E ali ele ficava fora dessa relação. Como se a mãe tivesse preferido o pai. E com a menina, a mesma coisa. Ela acha que o pai está preferindo a mãe. Só que agora esse corpo já tem como se defender e para não passar por essa dor de novo, para sobreviver nesse mundo de pares sem ficar de fora, ele desenvolve para a mente um recurso de competitividade. Ele não quer mais perder.
O recurso dos rígidos é a competitividade. Então são pessoas extremamente competitivas e proativas, são pessoas executoras, são pessoas fortes e ágeis. Esse recurso da mente se reflete no corpo. Por quê? Para não perder de novo, esse corpo se aperfeiçoa, ganhando formas mais atraentes e imponentes. São pessoas com corpos mais harmônicos, com formas, curvas e níveis de energias bem distribuídas. E nessa hora, algumas pessoas perguntam se os rígidos são os mais bonitos. Como esse traço foi formado no momento do surgimento da sexualidade, o corpo do rígido vai ter um quê sensual mais atraente, sim. São os astros de Hollywood, são aquelas pessoas que quando elas chegam, parece que elas chamam mais atenção. Um bom exemplo de rigidez é esse casal. São duas pessoas extremamente rígidas, duas pessoas extremamente atraentes, duas pessoas extremamente competitivas, mas são duas pessoas extremamente divididas. Ela se divide entre o corpo dele e o amor do pai dela, e ele, a mesma coisa, se divide entre ela e a mãe dele. Só que essa divisão vai para a vida toda. O rígido vive o mundo em um triângulo. São pessoas que se dividem entre um relacionamento e outro, entre uma carreira e outra, entre um projeto e outro. Esse tipo de mente nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Nunca confia totalmente em alguém e tem uma necessidade de controle extremamente alta. Tudo porque o seu sistema nervoso está programado para sobreviver em um mundo onde talvez ela seja trocada e ela não quer perder de novo. E aí? Conseguiu se encontrar, se identificar com cada traço? É bem provável que você não fizesse ideia de que tudo isso existia e acontecia dentro de você. E talvez você esteja confuso por não ter se identificado com um único traço de caráter. E tá certo, você passou pelas 5 etapas e cada uma delas trouxeram uma porção de dor que te deu uma porção de recurso equivalente e moldou o seu corpo. Cada traço com o seu formato. E tem 2 perguntas que nós queremos responder ainda nesse vídeo. Lembrando que nós ainda teremos uma aula online para tirar dúvidas e fazer 2 análises ao vivo na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília. Lá você vai ver como nós fazemos para identificar o quanto uma pessoa tem de cada traço de caráter. E o quanto as dores de cada traço de caráter se repete na vida dela hoje e faz ela simplesmente travar por medo de se sentir rejeitada, abandonada, manipulada, humilhada ou traída. Você vai ver na prática a ferramenta do mapa dos caráteres que nós criamos. E com ela, qualquer pessoa consegue utilizar e analisar todos os tipos de pessoas, conhecidas, desconhecidas, pessoas próximas, pessoas distantes. Essa ferramenta, como nossos próprios alunos dizem, traz mais resultado que anos de cursos de autoconhecimento, terapia e qualquer outra coisa. Como aconteceu com a própria Amparo, uma aluna nossa que mesmo tendo um currículo enorme, se surpreendeu com o curso. E olha que ela já era psicóloga, coach, homeopata, acupunturista, já combinava a abordagem da psicoterapia ericksoniana com a medicina coreana, mas sentiu que os resultados dos seus clientes foram muito mais rápidos e muito mais duradouros depois que ela começou a aplicar os conhecimentos e as ferramentas do Corpo Explica. E olha que ela tinha prometido para si mesma que ela não ia fazer mais nenhum curso online, mas o Corpo Explica realmente é incomparável. O que você vai ver a gente fazendo ao vivo vai mudar a sua forma de se comunicar, de tentar vender e de conduzir os seus processos. É simplesmente surpreendente como a gente consegue entender a mente para acessar e ajustar a história de vida das pessoas. E você que está aqui participando desse workshop científico online e gratuito de análise corporal, viu que tudo isso é possível e quer ficar do lado certo da inovação para utilizar o poder desse conhecimento para se entender e se resolver como pessoa e ainda se tornar o profissional capaz de dar as respostas absolutas e revelar a verdade por trás de qualquer problema que as pessoas estejam enfrentando? Prepare-se, porque na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, nós abriremos algumas vagas para nossa formação online de análise corporal e comportamental do Corpo Explica. E fazendo a sua inscrição para essa turma, você receberá de bônus uma análise particular, individual, online, totalmente gratuito. Nós decidimos fazer isso porque nessa edição nós batemos todos os recordes das edições anteriores, de inscritos, de visualizações, de download de material e de engajamento. E agora nós já temos oficialmente o maior workshop online gratuito de análise corporal do mundo. E para nós comemorarmos juntos,
você receberá uma análise nossa, fazendo a sua inscrição para essa turma. A única formação no Brasil e no mundo que ensina o que nós estamos ensinando e que já está transformando a vida e o resultado de vários profissionais no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e em vários países da Europa. E quer saber por que o Corpo Explica está superando todas as nossas expectativas e as dos nossos alunos, alcançando pessoas em outros continentes e chamando a atenção de tanta gente? Porque nós estamos cumprindo a nossa missão. O Corpo Explica nasceu para trazer conhecimento científico de alto poder de transformação para as rodas de amigos e para as mesas de jantar das famílias. Quando eu decidi fazer meu doutorado, eu assumi a missão de deixar todo o meu conhecimento acessível para qualquer pessoa, e não só para os pesquisadores de dentro das universidades. Nós queremos que pessoas comuns tenham acesso a isso, porque o corpo explica absolutamente tudo. Uma das perguntas que nós queremos responder é: o que o corpo explica? Qual problema meu ou das pessoas ele vai resolver? Qualquer um. O corpo explica absolutamente tudo e resolve qualquer problema. O problema das pessoas está na história delas, na forma como o sistema nervoso delas está programado para evitar uma das 5 dores existenciais. Mas elas não fazem ideia dos recursos que elas têm. O corpo explica relacionamento, finanças, sociedade, separação, doenças, abuso sexual. O corpo explica absolutamente tudo. A nossa vontade é de ficar aqui horas e horas, dias e mais dias falando do Corpo Explica, da mente e da vida. Mas você precisa ver e viver o que é o Corpo Explica. E para isso, nós teremos um encontro na próxima segunda-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, onde nós vamos tirar dúvidas e analisar 2 pessoas ao vivo. E o que elas tiverem coragem de colocar na mesa para resolver, nós vamos resolver. Nós não estamos aqui para brincadeira, e se um dia aparecer uma ferramenta ou uma abordagem mais poderosa do que essa, de verdade, nós vamos ficar muito felizes, porque certamente ela será incrível. Mas hoje eu posso te dizer uma coisa: nada é mais poderoso do que o Corpo Explica, e nós queremos que você sinta, viva e replique o poder do Corpo Explica, ficando do lado certo da inovação, atendendo a necessidade das pessoas que agora querem encontrar respostas absolutas para os seus problemas. Nos vemos segunda às 20 horas no horário de Brasília. Prepare-se para ver algo que você nunca viu na sua vida. E lembre-se que nós ainda temos mais um vídeo, e que esses 3 vídeos que você já assistiu vão sair do ar terça-feira às 9 horas da manhã, quando nós liberarmos o último vídeo. Não deixe de colocar aqui embaixo suas percepções, suas dúvidas e a sua expectativa para a nossa aula ao vivo de segunda-feira. O link da aula será enviado para o seu e-mail. E para você que quer ficar do lado certo da inovação do desenvolvimento humano e fazer parte dessa formação, as inscrições serão abertas na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, quando nós liberarmos o último vídeo do nosso workshop. E eu espero que até aqui tenha sido interessante para você, porque do lado de cá nós estamos amando tudo isso. Nos vemos então na segunda-feira no nosso encontro online, às 20 horas, no horário de Brasília, e no último vídeo que será liberado na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, quando as inscrições para a nossa turma de formação online de análise corporal forem abertas. Até lá! Olá, meu nome é Marta, eu sou psicóloga, sou coach e consultora de recursos humanos. No meu trabalho, especialmente com os meus clientes de coaching, eu percebi o quanto eu ainda me limitava no trabalho em função de ferramentas às vezes muito complexas que não chegavam no ponto que precisava. Acho que eu cheguei no ponto, né, com o Corpo Explica. Ele é ousado, mas ao mesmo tempo é científico, ele é inovador, mas por outro lado é seguro. E assim, eu tenho estado muito mais animada e muito mais cheia de esperança no sentido da minha cura e da cura das pessoas com quem eu trabalho e a quem eu me proponho apoiar e ajudar nessa jornada de desenvolvimento. Então agradeço muito ao Corpo Explica, estão fazendo bastante diferença na minha vida.